Você já ouviu falar de Sodoma e Gomorra, mas será que realmente conhece essa história que marcou gerações e reverbera até hoje como um dos relatos mais impressionantes e controversos da Bíblia? Imagine uma terra fértil, repleta de riquezas, que em pouco tempo se transformou em um símbolo de decadência moral e tragédia divina. Por que Deus destruiu essas cidades com fogo e enxofre? Quais foram os reais motivos e o que isso ensina sobre nossas próprias escolhas? Prepare-se para mergulhar fundo em uma das narrativas mais intrigantes das Escrituras, explorando cada detalhe histórico, as referências bíblicas centrais e as lições de vida que ainda ecoam nos tempos atuais. E fique até o final. Sua visão sobre justiça, misericórdia e responsabilidade social será profundamente desafiada. No Vale do Sidim, próximo ao que hoje conhecemos como Mar Morto, prosperavam Sodoma e Gomorra, além de outras cidades como Admá, Zeboim e Zoar. A Bíblia descreve essa região como o jardim do Senhor, tamanha sua fertilidade e beleza. Gênesis 13:10. Era uma terra de oportunidades, abundância e aparentemente toda a prosperidade que o ser humano poderia desejar. Mas, junto com esse progresso material, crescia outro fenômeno, muito mais perigoso: a decadência dos valores éticos e o abandono da compaixão e da justiça social. Nessas cidades, segundo o texto bíblico, o pecado não se limitava a questões sociais ou morais superficiais. Praticava-se a violência, imoralidade sexual, relações antinaturais, hostilidade contra estrangeiros, injustiça, adultério, abuso e desprezo pelos mais vulneráveis. Gênesis 13:13, Ezequiel 16:49. Abraão, figura central do relato, sabia da gravidade dos acontecimentos. Quando Deus o informa sobre o destino de Sodoma e Gomorra, o patriarca inicia uma negociação desesperada. Se houver 10 justos, a cidade será poupada? O diálogo revela muito sobre o caráter de Abraão e a natureza de Deus, que mostra abertura para a misericórdia se houver justiça, mas demonstra a necessidade do juízo quando o mal está disseminado. Gênesis capítulo 19 apresenta uma reviravolta chocante. 2 anjos disfarçados de homens visitam Sodoma, hospedados na casa de Ló, sobrinho de Abraão. O costume ancestral da hospitalidade é distorcido pela maldade do povo local. Uma multidão se reúne do lado de fora, exigindo que Ló entregue seus convidados para serem violentados. Essa cena explicita a degradação moral, a ausência de respeito pelo outro e a perversidade que reinava ali. Ló, em desespero, tenta proteger os visitantes, chegando a oferecer suas próprias filhas à multidão, na tentativa de evitar o escândalo maior. Mas isso só reforça o drama social e o colapso da dignidade humana naquelas cidades. Os anjos então intervêm, cegando os homens e anunciando que a destruição é iminente. A maldade ultrapassou todos os limites do aceitável para Deus. Os anjos orientam Ló e sua família a fugir para as montanhas, sem olhar para trás. No momento crucial, a esposa de Ló desobedece, olha para a cidade destruída e instantaneamente se transforma em estátua de sal. Esse detalhe marcante ganhou dimensões míticas, tornando-se símbolo de apego às velhas práticas, ao passado corrompido e à incapacidade humana de abrir mão do que está falido. Assim, o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:24. A destruição foi total. Habitantes, construções e até a vegetação foram consumidos. Apenas Zoar, por estar mais distante, foi poupada para abrigar Ló e suas filhas. É curioso notar que, após a fuga, Ló acaba envolvido em outro episódio complexo. Suas filhas, acreditando que são os últimos sobreviventes, têm filhos do próprio pai, dando origem às nações de Amon e Moabe, inimigas históricas de Israel. Muito se fala sobre o pecado de Sodoma,
mas o texto bíblico traz nuances e múltiplas camadas. O profeta Ezequiel destaca: esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ezequiel 16:49. Ou seja, o mal não estava só nas perversões sexuais, mas na arrogância social, na indiferença ao sofrimento alheio e na incapacidade de compartilhar o que se tinha com quem mais precisava. Jesus, em Mateus 10:14-15, reforça esse tema ao dizer que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma do que para as cidades que rejeitarem a mensagem dos discípulos. O episódio, então, transcende seu contexto histórico, tornando-se metáfora poderosa para falar sobre hospitalidade, justiça e empatia. Pouco se sabe de concreto sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Estudos arqueológicos localizaram possíveis ruínas próximas ao Mar Morto, entre elas Tal el-Hammam, apontada por especialistas como candidata ao local original de Sodoma. Além da destruição bíblica, existe registro de uma guerra anterior, comandada por Quedorlaomer, que devastou as cidades e roubou suas riquezas. Mas, para além dos fatos históricos, o que prevalece é o significado simbólico das cidades como paradigmas da ruína resultante da injustiça. As cidades de Sodoma e Gomorra passaram a funcionar como tipos, exemplos para todas as gerações. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, enfatiza: Deus conhece a fundo o coração das pessoas e é capaz de livrar os justos das situações mais corruptas. 2 Pedro 2:6-9. As referências cruzadas na Bíblia chamam atenção para o poder do arrependimento e da conversão, mostrando que, independentemente do tamanho do juízo, sempre há espaço para a misericórdia, se houver sinceridade e mudança de vida. O olhar para trás da esposa de Ló é discutido por muitos estudiosos como símbolo da dificuldade de abrir mão do passado e dos hábitos destrutivos. Ele representa a nossa tendência de nos apegar ao que nos faz mal, mesmo diante da clara orientação divina para seguir em frente. O chamado é para romper com o ciclo de decadência, não apenas em ações externas, mas no íntimo do coração. O que Sodoma e Gomorra têm a ver com os dias de hoje? A resposta está na universalidade das questões sociais e éticas levantadas pela narrativa bíblica. Indiferença ao sofrimento, falta de hospitalidade, arrogância, abuso do poder e da riqueza ainda são problemas recorrentes em diversas sociedades. O texto desafia cada pessoa a examinar sua participação nesse processo, seja como indivíduo, seja como comunidade. A destruição das cidades serve de alerta para não ignorar as necessidades dos outros, sugerir que o bem-estar não pode ser construído sobre a exploração e o desprezo pelo próximo. O juízo, mais do que punição, é também convite à mudança. Deus oferece oportunidades para que cada um seja canal de bênção, justiça e acolhimento. Pequenos atos de hospitalidade, compaixão e partilha quebram a lógica da destruição e inauguram uma nova possibilidade de convivência. Isso aparece, por exemplo, no cuidado pelo pobre e necessitado, na receptividade ao estrangeiro, no combate à violência e à injustiça. Sodoma e Gomorra mostram como sociedades podem entrar em colapso quando preferem o isolamento, a ostentação e o egoísmo à comunhão, à generosidade e ao resgate do que é essencial. E a ausência de justos entre os habitantes ensina que atitudes individuais, por menores que sejam, podem ser determinantes para a preservação ou destruição do coletivo. É um chamado para a responsabilidade, verdade e transformação social. Após mergulhar nesse episódio histórico, a pergunta que fica é: quais são as Sodomas e Gomorras do nosso tempo? Em quais áreas nossas escolhas podem estar nos afastando dos valores que tornam uma sociedade saudável
e equilibrada. A destruição dessas cidades não foi apenas um evento trágico antigo, mas um alerta atemporal. Deus oferece caminhos de misericórdia, arrependimento e renovação, mas cabe a cada pessoa se posicionar diante dessas possibilidades. E quando olhamos para trás, como a esposa de Ló, corremos o risco de ficar presos ao que nos destrói. Por isso, o convite é para olhar para frente, buscar novos horizontes e investir em relações de compaixão, justiça e acolhimento. Se essa história trouxe reflexões importantes para você, deixe aqui nos comentários. Qual valor você considera indispensável para que uma sociedade permaneça saudável e justa? Compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir sobre responsabilidade e transformação. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as novidades e acompanhar outros vídeos sobre as grandes narrativas da Bíblia e seus impactos nos dias atuais. Sua participação é fundamental para que juntos possamos construir uma comunidade de reflexão, fé e transformação.